Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, mas de informações importantes de bastidores, os preparativos agora para o duelo emendado fora de casa, Palmeiras no sábado, Boca Juniors terça-feira na Argentina. O que pode ter aí à disposição o técnico Arthur Jorge? Vamos falar sobre Sinisterra, Chico da Costa vai deixar o Cruzeiro e Kaique, em que pé está a questão do Kaique? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Classificação na Copa do Brasil, que é muito importante, Cruzeiro faturando uma premiação por estar agora nas oitavas de final, pensa na Copa do Brasil somente depois da parada para a Copa do Mundo, até lá muita coisa vai acontecer, reforços vão chegar, Cruzeiro terá um time melhor fisicamente, mais bem treinado e reforçado, é a expectativa de todo mundo para seguir em busca do sonhado heptacampeonato da Copa do Brasil. Mas tem dois objetivos ainda nesta reta final antes da parada para a Copa do Mundo, porque o Cruzeiro já fez 18 dos 18 jogos que o Cruzeiro teve para abril e maio, 13 já se foram. E o Cruzeiro deu uma recuperada legal no Campeonato Brasileiro, ainda precisa de mais. No Brasileirão, serão 3 jogos ainda, Palmeiras no sábado. Depois o Cruzeiro tem 2 partidas em casa, no outro final de semana com a Chapecoense, e depois no final de semana seguinte contra o Fluminense, aí sim vem a parada para a Copa do Mundo, e 2 jogos da Copa Libertadores. Então agora tem um período aí que o Cruzeiro tem um dia a mais para se recuperar de descanso, porque hoje foi folga, amanhã tem a retomada dos trabalhos, treina quinta, sexta, joga sábado. Aí joga na terça com o Boca. Depois só vai jogar no domingo, diante da Chapecoense, um tempo legal. Aí joga na quinta-feira, um tempo legal também para se recuperar. E aí vai para o jogo domingo contra o Fluminense, mas aí já é a última partida, todo mundo entregando o que puder entregar para buscar grandes resultados. Então, 5 jogos para terminar aquela sequência que em um momento assustou muito o torcedor do Cruzeiro. Agora, o torcedor tem uma campanha, repito, mais de recuperação dentro do Brasileiro. Estamos classificados na Copa do Brasil, mas o principal objetivo, que é avançar na Copa Libertadores, ele passa principalmente pelo jogo diante da equipe do Boca Juniors na Argentina. Então, sobre preparação para sábado e terça, uma viagem emendada. O Cruzeiro vai para São Paulo na sexta, joga com o Palmeiras, deve treinar pela manhã no domingo, viaja para Buenos Aires, treina na segunda em Buenos Aires, joga na terça diante do Boca e retorna para Belo Horizonte. Então, hoje foi folga, até porque folga também é importante para recuperar os atletas. Quinta e sexta de treinos, pensando no duelo diante da equipe do Palmeiras. Fica aí a dúvida do que vai fazer o Arthur Jorge em termos de preparação, pensando no sábado e também na terça-feira, já que terá aquele intervalo curto de recuperação. Mas ele vem dosando ali minutos de alguns atletas. O Fagner, por exemplo, descansou nesse jogo, então tá bem para sábado e terça. Fica a questão do Christian, que estava com um desgaste bem acentuado, por isso precisou ficar fora dos 2 jogos, não entrou contra o Bahia e não entrou diante da equipe do Goiás, e o atleta vai aí muito provavelmente ficar à disposição também para esses 2 compromissos. Lembrando que para a Argentina, o Arthur Jorge não terá Kenny Arroyo, que foi expulso diante da equipe da Universidade Católica, o jogo lá em Santiago. Mas até lá teremos muitos dias aí para pensar em todas essas questões. O fato é que o Cruzeiro vai escalar um time forte no sábado, porque também precisa de pontos neste dificílimo Campeonato Brasileiro, e um bom resultado diante do Palmeiras dá um ânimo ainda maior para a decisão lá na Bombonera, na Argentina, quando o Cruzeiro não pode pensar em perder, porque aí teria que depender de um tropeço da Católica, que só joga na quinta-feira seguinte, diante do Barcelona de Guayaquil, em Santiago. Ainda o Mateuzinho deve ficar fora, ele que vem se recuperando da contusão pulmonar que sofreu no duelo diante da equipe do Bahia. Luiz Sinisterra
ele tem aí um quadro mais favorável, vem jogando já numa certa sequência, entrou contra o Goiás, foi bem, a resposta foi boa, o jogador vem fazendo aí trabalhos bem específicos, o Departamento de Saúde e Performance vem cuidando muito de perto da situação do Sinisterra para que ele não volte a se machucar, e até agora a recuperação de um jogo para o outro tem dado sinais de melhora, mas ainda precisa de uma constância maior para passar confiança para todo mundo. Vamos falar sobre mercado? Vamos lá. Chico da Costa, jogador ficou fora do banco, da lista dos relacionados. O Chico da Costa dificilmente vai continuar no Cruzeiro. Nessa janela agora, é possível que ele deixe o clube. Não tem nenhuma proposta oficial até o momento, mas jogador, staff, eles sabem que os espaços vão sendo cada vez menores neste elenco do Cruzeiro. Com chegada de reforços, a disputa deve ficar ainda mais intensa, então é bem provável que o Chico da Costa seja negociado no meio do ano. Uma apuração que a gente até fez com a Tainara Amaral, do Central da Toca, é que tem algumas possibilidades já sendo estudadas sobre o Chico, de alguns clubes ali junto ao staff do jogador, fazendo alguma consulta de Emirados, do Catar também. Então vamos aguardar o que vai ser definido aí, lembrando que ele veio para um contrato de 2 anos com o Cruzeiro. Caso saia, talvez seja até em uma negociação em definitivo. De qualquer forma, ainda em estágio inicial, essa possibilidade de saída do Chico da Costa. Sobre o Kaique, é o que a gente falou durante a nossa programação. O atleta, ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. O GE deu que o Flamengo tem um interesse para 2027, mas claro, teria que negociar com o Cruzeiro. O atleta não está livre no mercado não, viu? Tem mais 1 ano e meio de contrato ainda, se não renovar. E o que eu busquei de informação em ambos os lados deve chegar proposta agora no meio do ano. Se chegar proposta que agrade aí ao Cruzeiro, ao entorno do Kaique também, tem uma possibilidade de negociação, mas se ele não for negociado no meio do ano, as partes vão sentar para renovar o vínculo e aí dar uma valorização salarial importante para o jogador, prorrogar o vínculo e o Cruzeiro ficar mais protegido. Então, com quem eu conversei, todo mundo acredita que, vamos ver o que vai chegar do mercado no meio do ano. Se chegar proposta muito interessante, as partes podem fazer uma venda. Assim como quase o Kaique foi negociado com o Como da Itália. Depois ali teve toda aquela história. Mas repito, chegando proposta boa na janela do meio do ano para o Cruzeiro, para o Kaique, ele pode ser negociado. Se não chegar nada, o Kaique e o Cruzeiro vão sentar para prorrogar o vínculo mediante aí a uma boa valorização salarial. Com quem eu conversei, pouca gente acredita que o Kaique vai ficar no Cruzeiro para cumprir o contrato e sair livre ao final de 2027. Então, mesmo se não renovar agora, o Flamengo tem interesse, o Flamengo terá que pagar a grana, mesmo que tá faltando 6 meses para assinar um pré-contrato, o Cruzeiro não pretende facilitar uma negociação, principalmente por tudo que aconteceu aí com o Flamengo nas últimas conversas de início do ano. Emerson Pansieri está na área. Vamos trazer detalhes do Cruzeiro classificado e a partir de agora preparação para jogos gigantescos no sábado e na terça-feira. Boa noite, Pansieri. Boa noite, Cirilo. Boa noite quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Grande Simões, Marques, Fabrício. Ô, Cirilo, sabe aquele negócio? Haja coração? Então, haja coração. Vai ser mais ou menos isso. Jogos contra o Palmeiras. Jogo contra o Palmeiras é sempre clássico do futebol brasileiro, gente. Sempre clássico do futebol brasileiro. Inclusive, quando esses dois caras estavam em campo também naquela época, eram grandes jogos e continuam sendo grandes jogos. E depois o jogo do Boca, né? Na terça-feira, importantíssimo no grupo D da Copa Libertadores. Vamos só resolver o assunto Copa do Brasil, Cirilo? Porque tem uma parte importante. Eu falava mais cedo no Rádio Esportes, din-din, né?
3 milhões, caiu ali, Pix, tranquilo, feito pela CBF. E agora o Cruzeiro confirmadíssimo nas oitavas de final da competição. Foco total no Brasileiro, 16ª rodada, duelo contra o Palmeiras. O Cruzeiro então montando essa logística para esse confronto contra o time palmeirense no sábado, e já na terça-feira tem esse jogo com o Boca. Voo fretado, minimizar ao máximo aí, é uma redundância, mas é uma forma de falar, de evitar realmente que os jogadores fiquem exaustos, né? Porque tem a adrenalina, tem a tensão do jogo, são grandes partidas, tudo isso pesa para que o Cruzeiro consiga os resultados positivos. O Cruzeiro quer manter um bom momento no Campeonato Brasileiro e quer, obviamente, essa vaga para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco a gente volta a falar dos confrontos, ô Cirilo, porque teve hoje uma notícia em relação ao Kaique, que o Kaique poderia até deixar o Cruzeiro, do interesse até do próprio Flamengo no Kaique, uma matéria do GE, né, dando também o crédito aos colegas, aos companheiros. Cada um tem uma forma de apurar, cada um tem uma linha de apuração e a gente respeita, né? Cada um tem uma forma de lidar com a notícia, né? E a informação que nós temos aqui na Itatiaia, né, apurando com Lucas Barbosa, do nosso itatiaiasport.com.br, com outros companheiros, é que o Kaique tem contrato com o Cruzeiro até 2027. E o Cruzeiro, quando teve aquele interesse recente do Como, vocês lembram disso? Lembra, sim, Fabrício? Sim. Quando teve aquele recente interesse do Como, o Cruzeiro ficou de fazer a renovação de contrato com o jogador, né? Então, essa é uma etapa que precisa ser concluída. Realmente, se num passado não muito distante o Flamengo quis o jogador, não é agora, não é nada de agora, né? Se no passado tentou alguma coisa, quando ele ainda não era realidade no Cruzeiro, não é a realidade de agora. Até porque já completou os jogos, né? Já fez os jogos de Campeonato Brasileiro, então o que dá para trazer é isso. Não tem essa do jogador saindo nesse momento para o Flamengo, e a ideia é que o atleta tenha renovação contratual. Pode chegar uma proposta robusta que tire o jogador do Cruzeiro? Claro que pode. Meio do ano tá aí. Claro que pode. Principalmente com essa última convocação para a seleção brasileira, independentemente dele ir ou não à Copa, é um jogador que está valorizado. Mas essa é a realidade da situação, porque hoje foi o assunto das redes sociais do Kaique. O que eu posso trazer de forma apurada da história é isso. Agora, o Fabrício, tendo interesse do Flamengo ou não tendo, me parece muito claro que o caminho do Kaique é alçar um voo gigante no futebol mundial, né? Visto pela Itália recentemente. Acredito que inclusive ele se encaixaria muito bem no futebol italiano. E o Cruzeiro já vendeu o Prats, e a partir daí, na história das necessidades da janela, pode ser que o lateral esquerdo esteja na prateleira de cima também, né? E ele tá pronto, né, Cirilo? É um jogador pronto aí, um jogador que jogou até com a seleção brasileira e foi bem. Isso aí tudo é monitorado lá fora, né? Já teve propósito aí do Benfica também, interesse. Eu acho que esse em relação a times brasileiros aqui, eu acho que é um miguezinho aí pra tentar valorizar, que a turma joga ali pra aumentar e conseguir renovar. Mas o Cruzeiro é bom ficar atento mesmo, sabe? Porque acredito pro time para clubes brasileiros acho difícil. Ele não vai poder mais jogar o Campeonato Brasileiro, né? A não ser que Flamengo e Palmeiras que acontece essas briguinhas, né? Que um fica disputando, tira só por não jogar lá, para não atrapalhar o outro, né? Para não disputar o título. Mas eu acho que em relação aos outros clubes não tem isso. Agora é bom, né? O Cruzeiro ficar atento aí, de repente pensar numa renovação mesmo, porque o moleque tá em alta, com certeza deve vir coisa lá de fora para ele. Cirilo, uma última sondagem que aconteceu em relação ao Kaique foi o Krasnodar da Rússia. Quem? Krasnodar da Rússia. Inclusive está na nossa matéria itatiaiasport.com.br, tem detalhes sobre essa história toda do Kaique, mas que não avançou, né? Foi uma transferência que não avançou. Realmente uma transferência que quase aconteceu foi a do Como da Itália. Mas essa é a história
aí do Kaique, que foi, como eu disse, assunto o dia inteiro. E eu acho que é aí que tem que gerenciar, o empresário tem que gerenciar bem a carreira dele, sabe por quê? Eu já fui contra esse negócio de ir pro como. Tudo bem que foi um time que se destacou, mas não tem. Eu acho que o Kaique tem uma projeção para pegar times maiores, sabe? Na Europa e se destacar, tocar carreira. Pensar em seleção brasileira, já que ele já jogou uma sementinha lá. Tô contigo nessa aí. Agora, Krasnodar é caminhar para trás. Nossa, eu nunca tinha escutado falando desse nome aí. Krasnodar, saúde. Estávamos trazendo as informações de mercado, né? Porque pega fogo mesmo, esse assunto que chama atenção, o torcedor fica na expectativa, quem sai, quem chega, quem pode deixar o clube. Eu falei do Krasnodar e teve outro time também que deu uma sondada no Kaique recentemente, foi o Betis, viu? O Betis é um time mais conhecido. Aí, eu tô vendo até o Fabrício e o Marcos levantando a mão assim. Mas, gente, sondagem, tá? Não foi proposta. É diferente uma coisa da outra. Sondagem, bateu o telefone e falou aqui, como é que tá esse menino aí? Vai sair? Pode ser vendido? Vocês querem vender? Quanto que custa? Eu tenho o Cirilo aqui. Fábio todo ano era sondado, aí renovava o contrato. Eu tenho o Cirilo aqui, que é um bom ala aqui da NBA. Mas eu vi o Marques, que pode ser um bom pivô. Enfim, é isso, né? Não é uma proposta. Agora, deixa eu trazer uma outra informação aqui a respeito de mercado também, na parceria com o nosso Lucas Barbosa. É que o Chico da Costa, ele foi procurado por clube da Série A e pode deixar o Cruzeiro, né? Também muito no campo da procura, não tem a proposta, uma possibilidade, uma sondagem, levantando informações do jogador. O Leão do Norte, né? O Remo, buscou informações aí do Chico da Costa, que pode deixar o Cruzeiro, quem sabe no meio da temporada. São 13 jogos. Uma assistência e nenhum gol marcado, porque aquele gol de cabeça foi do Neiser, na verdade, não foi dele. Desviou no Neiser. Essa é a participação do Chico. Ontem não ficou nem no banco de reservas. Vamos ver, né, se isso vai avançar, se vai chegar outro clube também na história para levar o jogador, mas que teve recentemente uma procura do Remo. Existiu sim, Cirilo. Mas Cirilo, para não ficar nem no banco de reserva, esse é um dos maiores indicativos que daqui a pouco, né, vai sair, velho. Não tem jeito, cara, entendeu? Já tá aí, terceiro, quarto lugar da fila. E o Kaique, cara, assim, em algum momento vai se concretizar um negócio. Pode ter certeza disso. O Kaique tem o maior perfil de atleta para futebol europeu, cara. Tem. Ele é muito bom na linha de 4. Ele fecha por trás dos zagueiros. Ele, na minha opinião, ele tinha uma deficiência que agora ele desabrochou. Para mim, ele tinha uma deficiência ofensiva. Mas toda hora ele tá lá agora chutando pro gol, fazendo cruzamento, dando assistência. Cara, tem só 23 anos. Só 23 anos. Tem um futuro brilhante esse garoto. Sim. Concordo com você. Concordo contigo, Marcos. E foi um jogador, Cirilo, que... para fechar, lembra da peleja que era pro Kaique jogar no Cruzeiro? Sim. Desde o Bidu, mas o Kaique é novo, mas depois tem o Marlon, mas não sei o quê, aí depois teve a oportunidade, jogador que tem esse, vamos colocar esse faro, esse cheiro de cria da toca, né? Ontem nós vimos uma formação que teve como notícia principal a presença do Kaique Kenji como titular na ponta esquerda, digamos assim. Você acha que pode ser uma formação que funcione para sequência em algum tipo de jogo? Porque o Christian é o titular atualmente desse lado esquerdo, mas ele é mais meia do que ponta, né? Você acha que o Kenji pode ser um cara utilizado pelo Cruzeiro? Ou não só o Kenji, né? O esquema com 2 pontinhas realmente, os rapidinhos, pode funcionar no Cruzeiro para sequência? Cirilo, eu acho que depende muito do objetivo, né? Do adversário, do que o Cruzeiro precisa buscar na partida, né? O Cruzeiro avançando na Copa Libertadores, por exemplo, pode ter que jogar para poder ganhar uma partida, para poder avançar de fase. E aí você precisa ter variações que te permitam atuar de outra maneira, né? Eu acho até que, de repente, o sonho do Arthur Jorge, se ele tivesse essa condição, seria o Arthur com o Arroio e o Sinisterra. Eu acho que o Sinisterra, na cabeça do Arthur, está à frente do Kenji. Teve chance ontem o Sinisterra. Isso, no aspecto técnico. Mas aí, fisicamente, ele tinha jogado 60 minutos na Bahia. Não fazia o menor sentido colocá-lo em campo nessa partida contra o Goiás, até porque... eu tenho a impressão de que a preparação dele é para encarar o Boca em La Bombonera, quando ele não terá o Arroio, que está suspenso. Então, ele sem ter o Arroio, eu acho que é pesado você colocar o Kenji numa partida desse tamanho. É um garoto ainda de muito potencial, acho até que não jogou bem ontem, e isso faz parte do processo. Lá é Sinisterra?
eu acho que talvez seja o Sinisterra. O cara para poder... Porque o Christian volta, né? O Christian volta, com certeza. Tá sendo, inclusive, acho que poupado para essa partida. Ele não jogou contra o Bahia e não jogou ontem de novo, né, o Christian. Então, quer dizer, ele realmente devia estar com uma carga muito elevada aí para poder ser poupado de 2 jogos. Agora, o que preocupa é essa questão física de ter esse jogo do Palmeiras sábado, né, o Cirilo? É muito em cima, cara. É muito em cima. Sábado, 9 da noite, acaba às 11. Assim, o Boca não dá pra descansa... não jogar o jogo do Palmeiras com o que você tem de melhor, né, velho? Dá. Botar Sabe reserva contra o Palmeiras lá? O jogo a vitória contra o Bahia tirou muito peso do Cruzeiro em relação ao aspecto mais preocupante, que era a pressão de se voltar à zona de rebaixamento. Matematicamente, não tem como o Cruzeiro voltar depois dele ter vencido o Bahia e com os resultados que aconteceram na rodada e com os confrontos que a gente vai ter na próxima rodada, entendeu? Eu acho que essa pressão da zona de rebaixamento seria muito forte e ela já está descartada. Pelo equilíbrio que o campeonato tem e pela qualidade que o Cruzeiro tem, eu acho que, assim, título o Cruzeiro não briga mais. O Cruzeiro não vai alcançar Palmeiras e Flamengo. O máximo que ele pode no Brasileirão é buscar vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Pelo equilíbrio que a competição mostra e pela qualidade que o Cruzeiro tem, eu acho que vale a pena priorizar 100% o jogo contra o Boca terça-feira e colocar uma equipe reserva contra o Palmeiras sábado, lá em Barueri o jogo, né? Eu sei que é duro pro torcedor, mas de toda forma, eu acho que fisicamente esse jogo vai ser muito disputado e eu temo esse jogo de sábado ser 9 da noite para poder terça-feira, 9h30, você tá em Buenos Aires encarando o Boca numa La Bombonera lotada. Quero ouvir o Fabrício e o Marcos sobre isso. Campeonato Brasileiro, para mim, é sempre prioridade. Obviamente, né? O jogo da terça-feira contra o Boca é gigantesco. Agora, se não tiver ninguém para machucar, bicho, eu não jogo reserva contra o Palmeiras de jeito nenhum. Eu acho que esses times Palmeiras, Flamengo é um perigo, né? Senão você passa vergonha, né? São os tops aí do Brasil hoje, né? Uma intensidade muito grande, sabe? Eu não correria esse risco. É lógico que tem que ter... Dá para controlar o jogo, né? Dá para ver o que vai acontecer, né? Sabe, porque o Cruzeiro é importante também pontuar no Campeonato Brasileiro, além de você pontuar contra uma grande equipe contra o Palmeiras, isso dá uma moral pro resto da temporada. E aí tem que ver o desenrolar da partida. Dá pra dar uma segurada, de repente já... Porque tem que ir na humildade, eu vou falar pra você. O Cruzeiro hoje não está no nível, sabe, de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que tem que ir lá na humildade, tentar fazer um bom jogo, um pontinho. Lógico, às vezes aparece né? O jogador quer jogar também esses jogos, né, Marques? Não, são jogos que a galera não quer ficar fora, né? É um jogo gigantesco, né? Gigantesco, e é né? jogo que sobe o nível, né, Marcos? Eu vou te falar, Cirilo, nós vamos até a parada agora, dia 29, dia 30 de maio, né? Isso. Acho que o Cruzeiro tem 5 jogos para fazer. Cara, eu acho que é o gasto total agora. É o gasto total e depois nós vamos descansar a turma, cara, entendeu? Os jogos importantes, os jogos tops, Palmeiras, Boca, é pra estar todo mundo, pelo menos na minha opinião, entendeu? E aí tem um outro lance de poupar, né? A gente tava falando aqui até do Kenji, que de repente pode ser um jogo mais pesado pra ele. Cara, assim, eu acho que o garoto, quem é da profissão, ele quer esse desafio. Você entendeu? Ele quer o jogo grande. Olha o Otávio aí, cara, entendeu? Com a responsabilidade de defender o gol do Cruzeiro, indo bem, e daqui a pouco botam as barbas de molho. Acho que a gente não precisa mais contratar um goleiro, hein? É nesse grande desafio que vai encontrando as suas soluções, como encontrou o Kaique, hoje titular absoluto da posição. O Cruzeiro nunca mais falou em contratar um lateral esquerdo. Um lateral desse, que for formado em casa, joga pra caramba, velho. Kaique é top, entendeu? Ele precisou, esperar o momento dele, o Bidu ir embora, o Marlon sair, para ele ter uma sequência e mostrar todo o potencial dele. Eu acho que o Cruzeiro já mostrou para o Brasil, né, os seus potenciais garotos que ele pode contar. Né? Eu estava até aqui pensando, né, assim, e por isso eu não tenho restrição. Porque nós fomos garoto ali atrás, né, o Fabinho? Não vi a hora de chegar a minha chance. E era comum a gente escutar isso, clássico, cara. Eu não ligava, eu queria jogar. Era comum a gente escutar, poxa, de repente o Marcos não tá pronto, o Fabrício também não, entendeu?
Mas os garotos estão prontos, vocês estão ali treinando no dia a dia, tão louco por uma oportunidade como essa, cara. Não, o Kenji, que ontem foi a nossa surpresa, né, Cirilo? Eu achei que ele foi melhor que o Arroio ontem. Sim. O Arroio, pô, não. Vem umas gracinhas ali ou outra. É muito irregular o Arroio ainda. Já tá fazendo uma sombrinha pro Arroio bacana, sabe? E o jogo que ele fez lá contra o Bahia foi decisivo, entendeu? Na sua melhor característica de fintar, trazer pro pé, tirar do goleiro. Cara, são os garotos. É o Cauã Moraes, né? O lateral direito / esquerda. Que quando joga na lateral esquerda, para mim, é muito melhor, entendeu? Porque ele ganha uma forma diferente, né? Ele traz a bola pro seu pé direito também para chutar pro gol. Ele fez um gol assim, e ele é bom também com a canhota, fez o gol contra o Bahia com a perninha canhota, se apresenta muito bem no ataque. São os garotos, cara. São os garotos que o Cruzeiro tem, tá colocando, tá bancando, o treinador tá dando moral, tá dando sequência e os garotos estão dando conta. Deixa eu chamar um recado do João Vitor Xavier, aqui na turma do Bate-Bola. Vamos trazer também um recado aqui na TBB. Chega mais, João. Deixa eu dar um... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí no nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!